Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre discriminação e ações afirmativas, falando agora sobre as leis de cotas. Quando a gente fala sobre esse tema, leis de cotas, normalmente vem à nossa mente a questão das cotas raciais ou as cotas para as pessoas que advêm da escola pública. Mas, historicamente, no Brasil, não só existem essas cotas em nossas legislações, seja federal, seja estadual ou municipal. A gente trouxe aqui na tela a primeira lei de cota que a gente teve, a Lei 8.213 de 91, que abordou a questão da pessoa com deficiência. Essa lei de cota, ela buscou incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, se aprova afirmar para vocês que as leis de cotas estão resumidas ao tema da igualdade racial, isso é falso, porque as leis de cotas no Brasil, elas trabalham com os diversos segmentos que são historicamente vulneráveis. Essa, por exemplo, essa lei federal 8.213/91, ela abarca e traz a hipótese de que as empresas que têm mais de 100 funcionários, estão aqui ó, na nossa tela, ó, de 100 ou mais funcionários, está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos por meio de pessoas com deficiência. Gente, percebam que foi necessário criar essa legislação para que as empresas tivessem essa sensibilidade de incluir a pessoa com deficiência na sua estrutura de pessoal. Porque se o Estado não fizesse essa intervenção por meio dessa lei, dificilmente a lógica capitalista agregaria esse público que precisa e é importante que tenha essa participação, até porque são seres humanos como nós. Então, tem que haver essa participação da população com deficiência, seja ela cega, surdo, deficiente motor, cadeirante, não importa qual tipo de deficiência, esse público ele tem que ser enquadrado no meio produtivo, porque eles têm sim capacidade de produzir. E hoje, a partir dessa lei, a gente vê quantas pessoas com deficiência que são extremamente produtivas, são em pé de igualdade com a pessoa sem deficiência, porque na verdade, se vocês forem ver, todas as pessoas, elas têm algum tipo de deficiência, todo ser humano. E eu acho que a maior deficiência que um ser humano tem é de relacionamento, né? Então, a gente não pode enxergar um problema auditivo, um problema visual ou motor como sendo condição sine qua non para a garantia de um emprego, né? Então, a potencialidade, ou então de um problema mental, né? A potencialidade do ser humano, ela vai muito mais além do que essas deficiências mais sensíveis, né? Então, a lei foi muito oportuna e ela trouxe essa obrigação das empresas fazer essa contratação. Na prática, a gente tem ainda uma dificuldade em determinados grupos de pessoas com deficiência para acessar o mercado de trabalho. A deficiência mental o grupo da deficiência mental, o grupo que tem mais dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. Então, quando se tem uma procura, se procura mais pessoas cadeirantes ou com deficiência motora, mas que não tenham um problema de deficiência mental. Isso é muito ruim, porque essas pessoas elas precisam participar do meio produtivo para não só a questão da autoestima, mas também porque elas efetivamente têm condições de contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade e do nosso país. Então, essa Lei 8.213/91, ela abarcou essa questão da contratação da pessoa com deficiência. A Lei 9.100 de 95, ela tratou sobre
a questão da inclusão da mulher no meio político. Se a gente hoje vê uma participação da mulher maior nas decisões políticas e tem hoje uma presidenta mulher, isso muito é possível por conta dessa lei de cotas. Mas ainda a gente está engateando, porque a gente vê que os partidos políticos, eles somente chamam, não tem ainda um interesse tão presente das mulheres, é muito mais para cumprir a cota da lei do que a participação efetiva. A gente fala isso porque você vê que as grandes lideranças, para as presidências de partidos grandes, é tudo liderado por homens. Então, ainda se existe esse machismo, ainda existe esse pensamento conservador com relação à participação da mulher nos espaços de poder. Então, essa lei, ela trouxe a obrigação de que ao menos 20% dos cargos da candidatura sejam garantidos para as mulheres. Então, perceba que, desde a década de 90, que o Brasil ele vem incorporando em seu ordenamento jurídico textos, seja de lei federal, seja de lei estadual ou lei municipal, que garanta essa participação desses grupos que são excluídos. Também a Lei 12.711 de 2012, essa foi a mais conhecida, até porque também mais recente, que trouxe a questão da cota para as pessoas que advêm de escolas públicas para acessar as universidades. Então, essa lei foi muito debatida porque ela garante 50%, está aqui no nosso texto, ó, nossa tela, 50% das matrículas por curso e turno das universidades e institutos federais para alunos oriundos de ensino médio, que sejam oriundos integralmente do ensino médio. Além do mais, ela também traz uma cota para quem é preto, pardo ou indígena. Então, essa lei, ela, junto com o ProUni, que foi um programa do governo federal para garantir acesso a universidades particulares para as pessoas que advêm de escolas públicas e também que são negras e pardas, lembrando que negros e pardos é uma questão de autodeclaração, a pessoa se autodeclara negro e pardo. Então, essas legislações, esses programas foram importantes para que se garantisse o maior acesso da população negra, da população indígena, nesses espaços de decisão política, nesses espaços de construção da sociedade. E é importante a gente destacar, a gente não pode deixar de falar da DPF 186 do STF. O STF, ele entendeu que é constitucional essas leis de cotas. E ele julgou um caso concreto da lei de cota da UNB. Nessa ADPF, o STF entendeu em decisão plenária que as cotas, elas vêm a garantir essa igualdade material e vêm a buscar trazer uma justiça social para fatos historicamente de violação. Então, esses grupos que são historicamente violados, como a gente já falou aqui, a população negra passou mais de 300 anos sendo escravizada aqui no Brasil e, pasmem, até hoje ainda existe escravidão e situações análogas de escravo, principalmente em carvoeiras, em corte de cana, em lugares onde se tem, enfim, na agricultura pesada, se tem muito escravidão. E, inclusive, tem dados do Ministério Público do Trabalho,
onde várias pessoas são libertadas desses espaços, onde não tem uma alimentação adequada, a pessoa é obrigada a ficar lá, já chega devendo, o salário não paga a dívida, e nos mesmos moldes de 200, 300 anos atrás, quando a escravidão era oficializada aqui no Brasil. Então, percebam que o Brasil ele experimentou uma institucionalização da escravidão, onde que a cor da pele era o determinante para a pessoa ser escravizada. Então, por conta desse passivo histórico social que a gente teve, é que o STF entendeu, sendo razoável para a gente igualar as condições sociais entre negros e brancos, garantir essa cota para as pessoas negras em universidades. E eu queria destacar aqui o posicionamento do Lewandowski, que ele diz que a reserva de 20% das vagas para estudantes negros e de um pequeno número delas para índios de todos os estados brasileiros pelo prazo, olha lá, a questão temporal das medidas afirmativas, das ações afirmativas, constitui providência adequada e proporcional aos atingimentos dos mencionados desideratos. Ele ainda diz que o objetivo, né, dessa lei de cotas é superar as distorções sociais historicamente consolidadas. Então, o STF, se cair na sua prova, considerou em decisão plenária sendo constitucional as leis de cotas, ok? Então, não cabe mais discussão sobre esse tema. Inclusive, recentemente, em 2013, novamente veio à tona uma outra discussão, porque a presidenta Dilma Rousseff lançou um projeto de lei para trazer cotas para os cargos públicos federais. Isso foi super polêmico, mas veio nessa mesma diretriz. E é importante a gente mencionar aqui que alguns estados do Brasil já possuem leis de cotas para o acesso, leis de cotas raciais para o acesso aos cargos públicos das esferas estaduais. O Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul tem essas leis. Eu trouxe até aqui dados, né? O Rio Grande do Sul tem a lei que garante 16% dos cargos públicos estaduais para negros, pardos e indígenas. O Paraná, 10% para os negros. O Mato Grosso do Sul, 10% para negros e índios. 10% para negros e 3% para índios, o Mato Grosso do Sul. O Rio Grande do Sul, 20%, perdão, o Rio de Janeiro, 20% para negros e índios. Então, percebam que essa legislação que está tramitando no âmbito do Poder Legislativo Federal, na Câmara Federal, ela já tem esse respaldo e essa experiência em outros estados e que tem sido importantíssimo para se igualar a presença nos órgãos públicos que tratam das políticas públicas de negros e brancos. Então, é uma decisão acertada, a meu ver, que tem respaldo tanto na jurisprudência do STF quanto em legislações estaduais e que tem tido uma eficácia interessante para se garantir o acesso dessa população. Vamos entrar agora no outro assunto, gente, que é os grupos vulneráveis em específico. Vamos falar agora das pessoas idosas, porque quando a gente fala de grupos vulneráveis, a gente pode fazer vários recortes. A gente pode fazer um recorte de gênero, que é um recorte do grupo vulnerável das mulheres, que vem sendo historicamente espancada pelos maridos, pais, irmãos, né, por conta dessa ideia machista que a gente tem em nossa sociedade, ainda muito presente. A gente pode fazer um recorte geracional, que é esse que a gente faz aqui da pessoa idosa, onde há uma discriminação muito grande
com relação à pessoa idosa, que a partir do preconceito que existe ainda na mente de muitas pessoas, de que a pessoa idosa não pode mais produzir, é um fardo, né, para a família, quando na verdade não é isso, né? O seu avô, o seu pai cuidou de você durante a vida inteira, né? Então, quando você era uma criança, ele teve que limpar as suas fezes, teve que cuidar de você, teve que dar banho. Agora, quando ele está num momento de debilidade, você vai escantear ele. Eu acho que o caminho não é por aí, é uma questão até de respeito, é uma questão de fidelidade ao seu parente que cuidou de você. Então, mas infelizmente tem muitas pessoas pelo Brasil afora que entendem de forma diversa, e o mercado capitalista também tem uma ideia equivocada de preferir jovens ao público mais idoso, porque acha que a dinâmica do idoso ela não consegue acompanhar o ritmo do capitalismo, mas eu discordo. A experiência da pessoa idosa ela deve ser unida com a velocidade do jovem. Esse equilíbrio que vai fazer uma empresa ser produtiva, uma instituição pública ela ser eficiente. Então, unindo essas duas características que existem na nossa sociedade, a velocidade e a sagacidade, enfim, da pessoa jovem, com a maturidade, a tranquilidade e a experiência do idoso, é que se faz uma instituição forte. Então, esses grupos vulneráveis se faz por diversos recortes. Então, a questão indígena, a questão da raça, enfim. Vamos agora abordar a questão do grupo da pessoa idosa. Primeira coisa que a gente precisa saber, leva para a prova. Quem é pessoa idosa? Pessoa idosa é a pessoa que tem igual ou maior de 60 anos. Cuidado com isso, porque a gente vai ver mais à frente que o Estatuto da Pessoa Idosa, quando fala do direito ao transporte público, ele toma como referência a idade de 65 anos. A gente vai ver mais à frente. Mas cuidado, idoso é considerado idoso a pessoa com 60 anos ou mais, ok? Vamos abordar a Política Nacional do Idoso, a Lei 8.842 de 94, que veio a trazer um rol de direitos sociais desse público, consolidando uma proteção importante da dignidade humana desse público, trazendo autonomia, integração e participação. Essas são as 3 palavras-chave que estão aí no nosso material. Joga aí, Paulo. Pessoal, quando você for para a sua prova de concurso público, ouviu falar em Política Nacional do Idoso, você tem que levar essas 3 palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Autonomia, integração e participação. O que quer dizer isso? A Política Nacional da Pessoa Idosa veio colocar o idoso como sujeito de direito, que ele tem autonomia para trazer suas próprias decisões, ele deve ser integrado ao meio social, tanto ao mercado de trabalho, quanto à vida comunitária, e tem que ser ouvido, ele tem que ter essa participação na hora da construção das políticas públicas para esse segmento. Então, são palavras-chave que a Política Nacional do Idoso trouxe lá em 1994. E, no seu artigo 3º, traz alguns princípios. Quais são? O inciso 1º, ele diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo, a palavra-chave, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. Então, o que é que esse princípio quis trazer
como compromisso do Estado com relação à pessoa idosa. Que quando for fazer uma política pública voltada para a pessoa idosa, tem que se ouvir essa pessoa idosa, tem que se garantir espaços de participação dessa pessoa idosa para se garantir a sua dignidade humana, preservando todos os seus direitos de cidadania, os direitos civis e políticos, como os direitos econômicos, sociais e culturais. O inciso 2º, ele diz que o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos. Esse princípio, ele elucida a ideia de que não só o Estado, ele é responsável pela proteção dos direitos da pessoa idosa, como a sociedade. Então, você que está aí em casa, você também tem um compromisso de zelar pelo direito do idoso que está próximo de você. Então, o seu pai, o seu bisavô, o seu avô, o seu tio, você tem a responsabilidade de preservar e proteger o direito dessa pessoa, trazendo carinho, afeto, amor e cuidando dos interesses dessa pessoa idosa. Não só, então, como diz aqui, esse princípio da política, que não só sendo uma atribuição do Estado, cuidar desse envelhecimento ativo. É uma atribuição também da sociedade como um todo. E quando ele fala sociedade, ele inclui também o setor privado, né? As empresas, as corporações, ok? É por isso que tem bancos, né? Tem bancos que têm linhas de crédito específicas para a pessoa idosa, atendimento específico, enfim. Inciso 3º, o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. É aquela ideia de não existir essa discriminação geracional, né? Principalmente no mercado de trabalho, onde se existe muito essa exigência da velocidade, da dinamicidade, que se entende de forma equivocada que o idoso não possui. Isso aí é de idoso para idoso. Eu acho que isso é uma visão preconceituosa que deve ser quebrada paulatinamente. Inciso 4º, o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através dessa política. Olha a ideia daí da autonomia, né, do protagonismo da pessoa idosa. Então, ele é o principal agente, ou seja, ele deve dizer, ele deve participar dos processos de decisão das construções das políticas públicas e ele deve ser o destinatário dessa política pública. A política pública para a pessoa idosa deve ser para a pessoa idosa, não para o estabelecimento, né? Como muitas vezes isso é de forma equivocada, construída. Inciso 5º. As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação dessa lei. Então, quando for aplicada a política nacional da pessoa idosa, deve-se levar em consideração as características de cada região. Então, a população idosa do Nordeste e do Norte tem uma necessidade diferenciada da população do Sul e do Sudeste. Por quê? Até por conta da situação econômica, por conta das questões culturais que essa população vivencia. Então, não dá para você aplicar uma política que seja igual para qualquer lugar do país. Não, você tem que respeitar as características culturais de cada região. A gente precisa falar também sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, antes de entrar no Estatuto, eu quero que você leve para a sua prova as 3 palavras mágicas da Política Nacional do Idoso. Então, é participação, é autonomia e é também a integração da pessoa idosa, ok? Participação, autonomia e integração. Então, vamos ver aqui a Lei 10.741 de 2003,
que foi o Estatuto da Pessoa Idosa, que trouxe direitos e garantias fundamentais que são muito cobradas nas suas provas de concurso público. Então, a primeira coisa, qual o grande destaque desse Estatuto da Pessoa Idosa? Ele também focou na questão da autonomia e buscou a proteção integral da pessoa idosa, a proteção integral e uma absoluta prioridade para essa pessoa idosa. Então, se a gente pudesse trazer palavras-chave para o Estatuto da Pessoa Idosa, a gente diria que ele trouxe a ideia da proteção integral e da absoluta prioridade para esse público. Percebam que, assim como o ECA, que trata do outro lado da pirâmide, né, da outra dimensão da pirâmide etária, né, o ECA, ele trabalha o adolescente também por esse duplo princípio da proteção integral e da absoluta prioridade. É importante a gente perceber esses elementos porque o Estado, ele quando vai elaborar a sua lei orçamentária, o seu PPA, ele tem que considerar essa legislação federal para fins de garantia de recurso público para as políticas da pessoa idosa e da criança e do adolescente. E aí o artigo 3º, parágrafo único, ele vem trazer questões que materializam esse princípio da prioridade absoluta. Então, o parágrafo único do artigo 3º do Estatuto, ele diz o que é que significa essa prioridade, em que setor deve existir essa prioridade. E ele vem no inciso 1º dizendo que essa prioridade deve existir no atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. É por isso que existe a questão da fila, né? A fila preferencial. Você vai numa lotérica, você vai num banco, você vai num supermercado, existe a fila preferencial dos idosos, né? Então, isso é decorrência dessa legislação federal, do Estatuto da Pessoa Idosa, que traz essa determinação, tendo em vista que a pessoa idosa ela não aguenta ficar em pé muito tempo, porque sua estrutura corporal não suporta a idade, né? E até a sua questão a sua saúde, a debilidade da saúde que muitos idosos têm, não consegue garantir com que ele fique muito tempo em pé ou esperando para ser atendido. Então, essa ideia do atendimento preferencial imediato, cuidado com isso na prova, viu? Vale tanto para o setor público quanto para o setor privado. E aí, para ficar fácil de memorizar, lembra do nosso dia a dia, né? Do supermercado, lembra da fila do mercadinho, da padaria, né? Vamos lembrar da farmácia, né? Então, o público e o privado têm esse dever de garantir esse atendimento preferencial e imediato. Na formulação e na execução de políticas públicas específicas, então, quando for construir o programa de governo, seja do governo federal, estadual ou municipal, tem que ter a presença de políticas para a pessoa idosa. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção do idoso. Lógico, se você vai construir uma política pública, você tem que garantir o dinheiro, senão não adianta você fazer, porque o município vai ter hospital da pessoa idosa, vai ter o atendimento referenciado de assistência social para a pessoa idosa, certo? Município, certo? Estado. Você está botando quantos reais para isso? Não estou botando nada. Sim, então está só no papel, né? Então, não existe política pública sem recurso, né? Então, destinação privilegiada desses recursos públicos. Também é prioridade a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Então, é aquela coisa, a criação dos conselhos da pessoa idosa, dos grupos de convivência, estimular a constituição desses grupos de convivência para que
a pessoa idosa ela tenha formas alternativas de participar da sociedade que não seja exclusivamente dentro do seu seio familiar. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Isso é super importante, essa prioridade, porque o que é que acontece? Infelizmente, muitas famílias, quando a pessoa idosa começa a apresentar algum problema de saúde grave, principalmente com a senilidade, né, algum problema mental, de esquecimento, Alzheimer, mal de Parkinson, muitas vezes esse idoso ele é de pronto colocado num asilo. Então, o que é que o Estatuto falou? A prioridade não é para que ele vá para um asilo, não. A prioridade é que ele seja cuidado na família. Então, se uma família demandar a colocação, tendo condições materiais, psicológicas, condições de cuidar dessa pessoa idosa, a prioridade é que ela não seja atendida no asilo, não. É que seja atendido pela família, porque a gente viu, é de responsabilidade da sociedade em geral de cuidar dessa pessoa idosa, de ter atenção nesse envelhecimento. Para finalizar esse bloco, o inciso 6 ele diz capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços ao idoso. Então, na área da capacitação que o governo tem que proporcionar para os seus servidores, a prioridade deve ser para a pessoa idosa e com esse recorte específico da geriatria e da gerontologia, ok? Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, com foco nesse atenção especial que a gente deve ter esse grupo vulnerável.